galerinha, vamos para mais uma questão Enem. A questão dessa semana é a questão, tá aqui, cara, 126 de 2021. Essa questão ela entrou classificada como uma questão difícil do Enem. Então são aquelas questões que se você acerta ela e erra uma fácil, a tua pontuação ela não é tão elevada. Tá? Agora, são essas questões que selecionam em cursos difíceis. Você está usando o Enem para uma nota da medicina e tudo mais? São essas as questões. Não é que elas valem menos, entenda isso. Se você acerta as consideradas fáceis e acerta essa, pontuação normal. O que o Enem acredita que você pode ter chutado é acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Ele fala, mas por que ele errou uma fácil se ele acertou uma difícil? Então ele chutou. Se ele chutou, vale menos. Seria essa a ideia da pontuação. Bom, vamos lá, né, cara? Questãozinha 126. Jogar lá na tela aqui para vocês. Tá aqui. Vamos ler junto. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, e com isso a economia de gás. A taxa de condução de calor depende da condutividade do material, da sua área e da diferença de temperatura e da espessura do material, sendo dada por essa expressão. Essa expressão é a lei de Fourier para transmissão de calor. Né? Calor por tempo é o fluxo de calor, o K é um coeficiente de condutividade térmica, o A é a área, diferença de temperatura e espessura. Se as panelas tiverem dois materiais, a equação muda um pouquinho, ele forneceu a equação também. Em que D1, vamos jogar aqui para cima, legal. Em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais, K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado são alumínio, ferro, aço e esse aço combinado com cobre. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de cobre e aço. Todas com a mesma espessura total e a mesma área de fundo. Qual é a ordem crescente da mais econômica para menos econômica? Então, galera, te deu um monte de dados, só que te deu as equações, te deu tudo. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, calcular o fluxo de calor de cada uma dessas panelas. Lembra que eu falei para você que calor por tempo é fluxo de calor. A panela que der o maior fluxo vai ser a panela mais econômica. Vamos começar com a panela de ferro. Fluxo de calor, já vou colocar a letra do fluxo. K. K do ferro é 8 vezes área vezes ΔT dividido por D. Tá feito. Eu não tenho como resolver essa equação porque eu não tenho a área da panela, não tenho a diferença de temperatura. Eu vou apenas comparar três equações. Então essa é a do ferro. Vamos agora no alumínio. Então o fluxo de calor para o alumínio, qual que é o K do alumínio? É 20 vezes A vezes ΔT dividido por D. Ó, entre alumínio e ferro, o alumínio vai ser mais econômico, tem um fluxo de calor melhor. Por quê? Deu mais fluxo, economia de gás. Agora vamos para a última panela, tá? É a composta. Então nessa composta a gente vai ter que fazer uma continha. Vamos ajeitar ela aqui então. Então aqui vai ficar fluxo igual a área, ΔT, aqui está tudo em cima. E embaixo vamos ajeitar a fração. O K1 eu vou colocar o aço, então é 5, e aqui é D sobre 2. Aqui também é D sobre 2, e aqui é 40. Feito? Por que D sobre 2 e D sobre 2? Porque é meia espessura de cada material, apenas meia espessura. Fluxo, antes de tirar o mínimo, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou dar uma ajeitadinha nessa fração. D sobre 2 dividido por 5 vai dar D sobre 10. D sobre 2 dividido por 40 vai dar D sobre 80. Agora sim, o fluxo é igual. O mínimo é 80. Deixa eu apagar aqui e jogar. Melhor aqui, ó. Área vezes o ΔT. O mínimo é 80. Aqui vai ficar 8D mais D. Finalizando, o fluxo é igual. Eu vou inverter a fração de baixo.
vai dar 80 A delta T dividido por 9D. Feito. Isso daqui vai dar aproximadamente, ó, se fosse 81 por 9, daria 9. Então vai dar aproximadamente 9. Tá bom pra gente? Aproximadamente 9 A delta T por D. Ficou um pouquinho apertadinho aqui, mas deu, ó. Aí, feito. Panela composta, panela de alumínio, panela de ferro. Panela de alumínio deu 20 vezes esse produto. A composta deu 9 vezes. E a só de ferro deu 8. Então a mais econômica, alumínio. Então começa com alumínio. Depois composta. Depois ferro. Essa é a ordem que a gente tem nas respostas. Vamos dar uma olhadinha ali? Tá aqui, ó. Alumínio, depois a composta, depois o ferro. Respostinha B. B de bola, tá? Ela era uma questão, então, considerada difícil por quê? Principalmente por causa dessa última parte aqui, ó. Vários alunos se empepinam em contas desse tipo. Então ela entra como uma questãozinha mais difícil. Tem que ser feita de maneira rápida na prova, né? Então você faz aquelas mais fáceis, pega essa daqui e tenta fazer ela de maneira mais rápida. Você tem que tabular em contas. Para você tabular em contas, você não pode ficar usando calculadora o tempo todo para estudar. Tem que estudar na mão. Estudando na mão, você vai ficando mais rápido em contas. Fechou? Valeu! Então essa foi a questãozinha 126. Semana que vem tem mais. Valeu!